porque a gente vai marcando, né, os temas que a gente faz para poder dar um tema diferente. Só que quando eu fui analisar sobre o que a gente ia, né, estudar, o que nós íamos falar, eu consegui assim, analisar que na casa, né, onde a gente trabalha, mas também de forma geral, a gente tem percebido as pessoas muito tristes, deprimidas. As pessoas chegam perto da gente assim, meio cabisbaixo. Às vezes a gente não percebe um sorriso nos lábios das pessoas. E se nós não nos policiarmos, às vezes a gente até deixa também de dar um sorriso para o outro. Então eu falei, não, eu acho que esse tema ele tem que ser de vez em quando, ele tem que ser falado, ele tem que ser repetido. Então lá eu falei sobre a felicidade, agora a gente vai falar sobre as diretrizes para a felicidade. Receita pronta? Não tem, para nada, né? Mas a gente tem como dar algumas dicas e como estudar um pouquinho, analisando, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os ensinamentos que nós recebemos, e tem como a gente sugerir algumas coisas. O que é felicidade? Será que se eu perguntar, nós vamos ter quais respostas? Não vou pedir que vocês respondam, mas pensem o que é felicidade para vocês hoje. O que vocês sentem que fazem vocês felizes hoje? Por que eu estou falando hoje? Porque às vezes o que nos deixa feliz hoje, amanhã a gente já está precisando de outra coisa, e cada dia mais. Nós vamos nos sentindo felizes com coisas diferentes. Coisas materiais, coisas espirituais, mas coisas diferentes. Então hoje eu posso estar feliz com um motivo e amanhã esse motivo não me deixa mais feliz. Eu sinto ansejo por alguma outra coisa. E assim nós somos, nós queremos sempre algo diferente para que a gente possa ser feliz. A gente não consegue falar, não, eu estou feliz, eu estou agradecido, estou feliz. A gente fala em alguns momentos, mas a gente ainda precisa de cada vez mais novas possibilidades. Aí vai, o que te faz feliz, a gente falou, né? Isso são motivos diferentes. Às vezes nós vamos, se a gente perguntasse aqui, poderia ter motivos iguais, mas em muitos momentos o que me deixa feliz para o outro não tem nenhum significado, ou o que deixa o outro feliz para mim também, de repente, é uma coisa muito simples. Pensamento. Essa palavra, pensamento, isso influi diretamente na nossa felicidade. Os nossos pensamentos nos conduzem. Força poderosa, agente criador que molda nosso destino de acordo com a direção que damos a ele. Então, o que eu penso é que vai me dirigir. Então, se eu estou pensando no bem, eu vou seguir lá a reta do bem. Mas se eu permitir que maus pensamentos, né, que situações tristes se fixem na minha mente, eu vou deixar de ser feliz. Eu vou sentir necessidade de auxílio, de ajuda, porque aquele pensamento ele vai me colocar para baixo. E assim nós somos, o nosso pensamento, nós precisamos ser muito firmes. Por quê? Nós podemos estar pensando em coisas boas agora, mas aí alguma coisinha pequenininha aconteceu, o nosso pensamento se transforma. E nós nos desviamos do caminho reto que a gente estava seguindo. E a gente vai se desviando por atalhos. E esses atalhos interferem diretamente na nossa vida, na nossa atitude, na nossa conduta. Sou capaz de vencer todos os desafios. Sou uma pessoa saudável e feliz. Penso e falo somente no bem. Construo minha vida com palavras positivas. Se nós pudéssemos todos os dias pela manhã repetir esse trechinho,
para que a gente pudesse tentar fixar ele na nossa mente, seguir o dia com ele, de repente a gente teria forças para, no momento de dificuldade, a gente lembrar: não, eu construo minha vida com palavras positivas. Esse momento não está tão bom, mas vai melhorar. Eu vou me manter firme e eu vou conseguir passar por essa dificuldade. Então, isso daí de pensar, né, sou capaz de vencer todos os desafios, tem desafios que às vezes faz a gente dar uma balançada, é verdade isso. Tem situações que acontecem que são mais sérias, que às vezes a gente pensa: eu não estou preparada para isso. Aí aquilo dá uma balançada, mas o que nós temos que fazer? Pensar positivo, pensar em Deus, pensar em Jesus, fazer uma prece. Vai, simplesmente fecha os olhos, vai para o cantinho, faz uma oração. Se você está se predispondo, a ajuda vem. Nós precisamos nos abrir para essa ajuda. Então, o pensar positivo já é ótimo para a gente. E nós temos muita dificuldade. Por isso, muitas pessoas estão deprimidas, muitas pessoas estão passando por situações mesmo difíceis, que às vezes precisam de uma ajuda, não só espiritual, como uma ajuda médica. Nós estamos vendo muitos jovens procurando esse auxílio. Então, nós estamos aqui numa casa espírita. Então, nós sabemos que a espiritualidade está atenta. Mas nós, enquanto espíritos imortais, que nós sabemos que somos, nós precisamos fazer a nossa parte. Não basta contar que Deus vai nos ajudar, os espíritos amigos vão nos amparar e a gente cruza o braço e não dá os passos que a gente precisa dar. Então, que a gente sempre pense nisso, sempre pensar positivo. Quando a gente perceber que está se desviando, para, analisa ou pede ajuda, né? Porque nós estamos aqui para uns auxiliar os outros, é um apoio que às vezes a gente precisa. Olha, eu não estou bem, estou precisando de ajuda. Então, é justamente aí que a gente vai contar com as pessoas que estão para nos auxiliar. Aí nós vamos ver algumas palavras. Eu acho que desconfigurou quando eu coloquei ali, mas a gente vai dar para a gente levar. Conversação. Como está a nossa conversação no dia a dia? Quais são os assuntos que nós estamos tratando na nossa família, no nosso círculo de trabalho, no nosso círculo de amizade? Como que tem sido essa conversação? É falar do outro? É julgar o outro? É ficar ali feliz com um assunto que aconteceu com alguém e que você não sabia, e que você está passando para o outro? Ou a nossa conversação tem sido falar bem? Ou quando ouve alguém falar mal de alguém, a gente fala: não, mas isso aí é um momento difícil que a pessoa está passando, ela é uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, um momento difícil ela vai superar. Como tem sido a nossa conversação? Isso interfere na nossa vida, na nossa caminhada. Porque se eu estou ficando feliz diante das fofocas, às vezes, que a gente ouve, né, daquelas coisinhas, daqueles julgamentos de um companheiro, eu tenho que ficar alerta, porque isso não pode me deixar feliz. Eu tenho que ficar esperto e falar: não, eu não posso entrar nessa vibração, nessa linha. E nós ainda caímos nessas situações. Não vamos dizer que não caímos, porque a gente cai sim. Mas precisamos estar alerta para cada vez menos não ter contato com essas conversações. Silenciar não é uma coisa fácil também. Diante de uma ofensa, diante de uma palavra mal proferida do outro em relação a nós. Será que nós conseguimos silenciar para poder respirar, para poder pensar qual é a melhor atitude, qual é a melhor palavra que eu vou endereçar ao meu companheiro? Porque eu preciso também pensar que às vezes ele está agindo daquele jeito porque está precisando de ajuda, ele não está bem e de repente ele deixou escapar uma coisa que me ofendeu.
E nós nos ofendemos, e às vezes a gente pega e dá o troco. Então, às vezes, a gente precisa silenciar. O nosso silêncio diz muita coisa, até quando nós somos ofendidos. Porque o outro vai pensar, por que essa pessoa ficou quieta, não me deu retorno, não me deu uma palavra, né? Será que é porque eu estou certo? Ou será porque ela deixou eu refletir sobre a atitude que eu tive? Então, o silêncio também é importante. Em alguns momentos a gente tem que agir, tem que falar, mas em alguns momentos a gente precisa silenciar. Reclamação. Como que nós estamos? Nós estamos aceitando as situações que nos acontecem, ou nós estamos aí reclamando de tudo, sempre tudo está ruim, sempre aquilo que o outro nos ofereceu não é o que a gente queria, ou então a minha vida não está do jeito que eu quero, e a gente descobre aí várias situações para a gente poder reclamar. E a reclamação é uma coisa que pega, cuidado, porque ela pega, ela fica ali na gente. Quando a gente vê tudo, a gente está reclamando. Nada está bom. Ninguém está ajudando você da maneira certa. Ninguém está fazendo o serviço da maneira certa. Aí a gente pensa assim, isso é só na nossa família, é só no nosso círculo de amizade? Não. A gente pode pegar, às vezes, está reclamando dentro da nossa casa espírita. Por quê? Porque o outro não está fazendo o serviço como devia. Mas será que ele não está precisando de uma ajuda, só de um alerta para ele poder dar uma consertadinha naquela tarefa que ele está fazendo? Às vezes não está nem percebendo que tem outras maneiras de conduzir. Então nós precisamos estar pensando também na reclamação, né? Da gente não reclamar tanto da vida. Positividade. Aí bate com aquele trechinho, com aquele versinho. Precisamos ser positivos. Sempre agir com positividade. Sempre, quando alguém nos procurar, não deixar com que aquela pessoa saia pior do que quando ela chegou. Nem que seja um tantinho assim, ela tem que sair com mais alegria, com mais esperança. Por mais que a gente saiba que o problema dela é muito difícil, mas a gente tem que falar alguma palavra de esperança para aquela pessoa. Alguma coisa positiva para poder dar uma levantada na pessoa. Gratidão. Como nós somos gratos. Devemos ser gratos a Deus. Primeiramente, gratos pela vida, pela encarnação, oportunidade que nós temos. Gratos pela família. Ah, mas a minha família não é bem a família que eu queria. Mas é a família que eu preciso. É a minha família que eu tenho que ali agir para acertar as arestas que de repente tem e que eu preciso daquela família. Eu preciso daquele local, daquele trabalho, daquelas pessoas que convivem comigo. E benefícios, a gente também parar para pensar o que me falta, né? O que eu preciso? Vamos pensar o contrário. Quais são os benefícios que eu tenho, que eu já alcancei? Eu tenho um lar, eu tenho uma casa, eu tenho uma cama quentinha para dormir. Eu tenho uma casa espírita que eu posso ir, que eu posso relaxar. Nós viemos na estrada, estava muito trânsito, então eu estava meio agitada com o horário, mas eu estava ali, não, vamos ficar calma, está tudo certo. Aí chegou ali na rua, lá no início da rua, eu não sabia o que era, que não andava. Aí eu falei com meu esposo, eu vou descer e vou andando, porque já estou atrasada, eu ainda tenho que dar o pendrive lá para ele colocar a apresentação. Andei um pouquinho, começou a andar, eu entrei no carro. Aí depois que eu pensei assim, nossa, mas o que será? Quando eu vejo o caminhão do lixo, eu falei assim, nossa, caminhão do lixo agora, né? Olha eu reclamando, né? Uma reclamação. Aí eu parei e pensei assim, graças a Deus eu fiz uma boa viagem, cheguei aqui e já estou pertinho do centro. Então olha o nosso pensamento, como a gente tem que corrigir. A gente fala que não tem que reclamar, mas a gente reclama. Nossa, abre a porta porque vai trabalhar.
chovendo. Puxa vida! Que bom a gente não estava reclamando do calor, que está seco, o tempo está seco. Aí está muito calor, a gente reclama. Se chove, a gente quer o sol de novo. Então a gente reclama assim o tempo todo. Então são coisas que a gente tem que ir corrigindo. Aí quando eu me vi ali reclamando do caminhão do lixo, eu falei, gente, que horror. Né? Triste isso. A reclamação nos isola das pessoas, bem como das energias espirituais. Os problemas que hoje nos visitam é a oportunidade de progresso. E a reclamação em excesso nos isola das pessoas. A gente fica feliz de ficar do lado de uma pessoa que está reclamando de tudo. Nada está bom. Nossa, que bom, né? Você está bem? Como é que está? E ó, tudo horrível. Aí a pessoa sempre tem uma coisa negativa para lançar para as suas perguntas. Então, por fim, quando você encontra com a pessoa, você já nem quer perguntar nada. Você deixa ela começar a conversa para ver se sai alguma coisa melhor. Porque senão você pergunta, sempre está tudo ruim. Então vamos tomar cuidado também para nós não sermos uma dessas pessoas com os outros, né? Porque às vezes também a gente nem se toca que está reclamando muito, né? Então a gente tem que ficar atento também. E a gente se afasta também das energias espirituais, porque a gente reclama e a gente não percebe a ajuda que está à nossa volta. Às vezes você está com alguma situação para resolver, uma pessoa que chegou e te fala alguma coisa que te dá uma luz para você resolver aquilo. E você nem se toca que aquilo ali é o dedinho de Deus colocando as pessoas certas no seu caminho. E a gente reclama que ninguém está... Nossa, nada está vindo para mim, para o meu benefício. Nossa, se a gente pudesse ver, né? Eu não tenho essa capacidade de ver o que está à minha volta, o que está acontecendo, mas se a gente tivesse mais clara essa capacidade, eu não tenho, mas aí a gente vê quantas pessoas, quantos espíritos amigos estão à nossa volta tentando nos favorecer, e a gente pensa que não tem essa ajuda, mas a gente tem. Você poderia estar muito pior se você não tivesse. A felicidade não é deste mundo. No capítulo 5 tem esse item, né, que fala, é o item 20, que fala que a felicidade não é deste mundo. Aí a gente pensa assim, poxa vida, uma palestra que vai falar da felicidade, vai me falar que a felicidade não é deste mundo, eu já vou começar a ficar triste. Mas não é que a felicidade não é. A felicidade real, que nós não conhecemos, não é deste mundo. Nós temos felicidade? Felicidade? Temos, mas a gente tem uma felicidade possível num planeta de provas e expiações. Porque nós temos aí os débitos para resgatar, né, as nossas provas, as nossas expiações. Então nós temos momentos que são difíceis, que nós não vamos ficar tão felizes. Mas nós temos momentos felizes. Então aproveitemos esses momentos felizes para a gente criar força, para quando vir a dificuldade, nós estarmos mais fortalecidos. Quem já não vivenciou momentos em que você passou por uma situação muito feliz e logo depois veio uma notícia triste? Mas isso é o quê? Deus te deu um conforto, uma alegria para que você pudesse se estruturar e aguentar o tranco que vai vir aí na frente. E a gente vai aguentar. Então nós temos momentos felizes sim, e nós precisamos agir para que cada vez mais nós tenhamos momentos mais felizes, até que a gente possa evoluir e ir para planetas, né, mais depurados, onde a felicidade real vai começar realmente a existir. E ali fala, a doutrina espírita explica que a felicidade está na consciência tranquila, então da gente agir de maneira correta, né, com as pessoas, conosco mesmo. A fé no futuro, nós precisamos ter fé no futuro, mesmo que tudo parece que está desabando na nossa frente em algum momento da nossa vida, mas vamos ter fé no futuro, porque tudo passa.
A felicidade é alcançada através da evolução moral, da prática da caridade e do amor ao próximo. Começa a praticar a caridade para ver se vocês vão ficar felizes, se nós não vamos ficar. Às vezes nós temos um ato de caridade com alguém, não estou falando só caridade material, não, estou falando de todos os tipos, né? A caridade espiritual, a caridade de você ouvir, de você parar ali para dar um abraço na pessoa, ou então até de você ficar em silêncio, porque aquela pessoa que está precisando falar. Então, quando a gente vê que aquela pessoa saiu melhor de perto de você, ou você conseguiu até materialmente também ajudar alguém, né? Isso também nos deixa felizes. Então, nós estávamos falando, a Bel também, né? Ela estava falando aí para cada um, quem pudesse dar um quilinho de alimento. Imagina a felicidade de quem vai receber a bolsa de alimento. A felicidade deles vai ser a nossa felicidade na hora de entregar e ver que a pessoa está feliz, porque vai ter um mantimento a mais ali para estar no mês dela ali, né? Para o almoço, para a janta. Às vezes ela precisa de uma ajuda extra, mas aquela bolsa ali ajuda muito. E a gente vê essa alegria, porque não é fácil você aceitar ajuda. Não é fácil você pedir, não é fácil você se colocar no lugar de quem necessita. Mas quem está ali recebendo, está vendo que aquele que está doando com amor. Então isso traz alegria para a pessoa e traz alegria para quem está oferecendo. Então isso daí também é a prática da caridade. E o amor ao próximo, né? Quantas vezes a gente precisa até deixar o seu orgulho de lado, porque nós temos ainda muito orgulho, a gente precisa cada vez mais extirpar o orgulho, e você sabe até que o outro está precisando de que você deixe o seu orgulho de lado, deixa ele agir daquele jeito, espera, vai ter um momento de você ajudar ele da maneira correta. Que às vezes não é só você falando, corrigindo. Às vezes nem está ouvindo o que você está falando, ele não está nem em condições disso. Então a gente também precisa ver o momento de falar, né, de corrigir alguém. Não é nem corrigir, né, é aconselhar, vamos usar uma palavra melhor, né? E ela nos mostra que a felicidade não é neste mundo e que a gente vai encontrar no mundo espiritual, em mundos mais depurados, a felicidade real. Dia de felicidade. A felicidade é um estado íntimo que independe das suas posses, do seu poder e do seu prestígio social. Às vezes a gente fala assim: se eu tivesse a minha vida mais estabilizada, se eu ganhasse um melhor salário, né, se de repente tivesse um aumento para os professores, como eu ia ficar feliz, né? Aí a gente pensa, né, que ia fazer isso ia me trazer felicidade. Sim, ajuda. Mas nem sempre quem tem dinheiro está feliz. Tem pessoas que têm posses, têm poder, e são pessoas que estão passando por momentos difíceis de tristeza, de depressão. Então a gente não sabe bem avaliar o que nos deixa feliz, né? Às vezes não é a posse, às vezes não é o poder. Se nós tivermos posse e poder e soubermos utilizar ele adequadamente, ele pode sim nos trazer felicidade, não só para a gente, para o próximo também. Mas isso tem que saber usar da maneira correta. Ela decorre do bem-estar de uma vida digna, que uma vida digna proporciona. Você já pensou no que fará por a sua felicidade? Será que a gente para pensar? O que eu vou fazer para a minha felicidade? Deixa eu pensar. Eu tenho que corrigir algumas atitudes que eu tenho com o companheiro, porque eu estou sempre querendo a resposta dele, mas eu também não mudo a minha atitude. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque a gente quer agir da mesma forma e quer que tudo se transforme. Como é que vai acontecer isso? Se eu não mudar algumas atitudes minhas, aquilo que está acontecendo na minha frente vai continuar. Mas o outro não muda, por que eu tenho que mudar? O outro é o outro. Pensa em você. Vê o que você pode fazer para crescer, para evoluir. E torce para que o outro também tenha a mesma atitude. Mas se ele não tiver,
Isso é uma situação que ele vai ter que resolver. Nós não podemos resolver pelo outro. A gente vai resolver por nós, né? Cada um tem que dar os seus passos. No caminho da felicidade. Felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos, mas sim a noção de que podemos nos satisfazer com nossas reais possibilidades. Essa frase aí, ela é uma frase muito certa. Porque às vezes o que eu quero para ser feliz não é o que eu preciso. E não está dentro das minhas possibilidades. Então, de repente, eu quero alcançar algo que eu ainda não tenho pernas para alcançar. Então, eu, de repente, se eu tenho que andar, eu quero chegar lá naquele andar, lá na ponta. Mas, de repente, eu não tenho ainda condições. Então, eu pego e vou andar até aqui. É aqui que eu consigo. E eu tenho que me sentir feliz por já ter chegado aqui. Aí, daqui a um tempo, eu vou trabalhando, ali na frente. Então, eu tenho que perceber qual é a minha possibilidade. Porque a gente olha a possibilidade do outro e deseja fazer ou ter o que o outro tem. Mas cada um tem a sua individualidade. Então, eu tenho que ver o que é possível eu alcançar. Eu não posso me mirar no que o outro tem, no que o outro alcançou. Porque senão eu vou me frustrar e eu vou ser uma pessoa infeliz. Então, eu tenho que ser feliz com aquilo que eu tenho condições. Você conhece a felicidade? Deus nos dá, ditosa e bela, doce alegria ao caminho, mas nós queremos aquela que mora no lar vizinho. É o que a gente estava falando. Deus nos dá, né? Essa doce alegria, quantas alegrias no nosso caminho, mas a gente está de olho no que o vizinho tem, no que o outro alcançou, no que o outro já consegue fazer e eu não. Aí eu não consigo ser feliz, porque eu estou olhando o vizinho, não posso olhar o vizinho, eu tenho que olhar aqui, ó, para mim, porque está à minha volta, né, das pessoas que estão ali convivendo comigo. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria, é o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Deus coloca a gente na família, né? Tudo planejado, nós temos o nosso planejamento. E nós temos ali o lado do amor, daquelas pessoas que se unem, né, por acertos, mas nós temos também aqueles que a gente vai ter que pagar dívidas que nós contraímos. Então, nós não estamos por acaso nesse lar terrestre. Então, agradeçamos o lar que nós estamos, os filhos que nós temos, o marido, as pessoas que convivem conosco. Saber encontrar a alegria na alegria dos outros é o segredo da felicidade. Vamos ficar felizes pela conquista do outro. O outro conseguiu alguma coisa. Ah, mas sei não. Eu acho que tem alguma coisa ali para ele ter conseguido. Não, vamos ficar felizes com tudo que o outro conquista. Vamos ficar felizes porque essa alegria na alegria do outro vai nos deixar mais contentes também. E a alegria de ter tem tudo a ver com o Evangelho. Jesus nasce na manjedoura humilde que se deslumbra no clarão de inesperada estrela. Realiza seu apostolado nos deixando mensagem de luz e esperança e nos acompanha sempre. Recebemos o Consolador prometido, o Espiritismo que nos apresenta o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Então, se nós passamos momentos de sofrimento, quando a gente tem a alegria de ter o Evangelho, isso nos conforta, porque nós compreendemos os motivos das dores e nós sabemos o que a gente tem que fazer para sair daquilo. Basta com que a gente queira agir, contar com a ajuda da espiritualidade e caminhar. Que alegria você saber que somos imortais,
que aquele ente querido que partiu momentaneamente, não está fisicamente conosco, mas nós podemos nos comunicar, nós daqui a um tempo estaremos juntos. Então isso é uma alegria, que felicidade a gente saber disso. E aí nós temos uma novela, é um videozinho pequenininho que eu vou passar, Amor Eterno Amor. A personagem Verbena voltando ao mundo espiritual, ressaltando um dos princípios da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma. Então esse pequeno vídeo vai nos mostrar, vai nos sensibilizar. Toda vez que eu vejo, a gente se sensibiliza, mas nós ficamos felizes por conhecer essa verdade que o vídeo mostra. Pode colocar o primeiro vídeo. Então nós vemos aí, né, não abriu a tela toda, mas acho que deu para pelo menos compreender. Então, um momento que a gente acha ali, né, que é de tristeza na hora da partida, mas a alegria de você perceber o amparo da espiritualidade, que mesmo que aqueles espíritos que não conseguem ter esse amparo de imediato, eles vão ter no tempo certo. A espiritualidade vai estar sempre atenta para que no momento que a pessoa tiver condição, ela seja recolhida. Então nós sabemos que a vida é imortal. Ali a própria criança estava vendo, né, a partida dali, no caso a personagem, né? Então a alegria de ver que ela estava ali, que ela conseguiu, antes de desencarnar, ela conseguiu a alegria de ter o filho de volta. E ali mostrou o amparo que a espiritualidade teria com o filho. Os resgates seriam dolorosos, mas o espírito protetor, a espiritualidade amiga está ali em volta para auxiliar. Isso não é motivo de felicidade? Mesmo que tudo seja muito difícil, é motivo de felicidade. A gente chora, a gente se emociona, a gente sente falta, isso tudo é normal, mas a gente sabe que tem um amparo. Então isso é uma maravilha. São esses momentos de felicidade mesmo, gostosa, que a gente consegue ter, né? Então isso daí é muito bom mesmo. Responsabilidade do espírita, né? O espírita, ele tem a responsabilidade, que é a felicidade de servir e divulgar a doutrina. Vamos divulgar a doutrina espírita, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que isso vai nos trazer felicidade. E nós vamos conseguir também fazer com que as pessoas compreendam e encontrem um caminho. Então isso vai nos trazer uma felicidade real. E a gente fala um pouquinho sobre o banquete que a espiritualidade oferece no centro espírita, né? Então ali está, bem-vindos, aqui tem felicidade, alegria, amor e paz. Entradas, a gente quando vai no restaurante, às vezes não serve uma entrada, né? É uma torradinha com um patezinho, alguma coisinha diferente. E ali oferece um alimento leve e imediato, que é o acolhimento, o atendimento fraterno, o passe e a água fluidificada, o tratamento espiritual, receituário mediúnico, que algumas casas, né, tem a parte de médicos espirituais com receituário mediúnico, vibrações dirigidas. Só que muitos param na entrada, recebe o prato da entrada, chegou com dor, aí recebe aquele prato, aquele acolhimento, aquele abraço, o atendimento fraterno, o passe, a água fluidificada, e fica, né, todo feliz porque passou aquele desespero. Mas aí começou a melhorar um pouquinho, ao invés de continuar a estudar, se aprofundar, servir, praticar a caridade, melhorou um pouquinho, tchau. Aí agora a pouco vai voltar com dor. Por quê? Porque não está conseguindo se firmar, seguir aquele caminho e ficar. Que não seja, não é no centro espírita, é em algum outro local que vai fazer o bem, que vai ajudar alguém, mas tem que seguir um caminho. Não ficar só no prato de entrada, né? Que isso daí vai trazer dor futura. A felicidade para Chico Xavier, que trabalha no bem, que deixou aí todas essas mensagens para a gente. Gandhi, Paulo
de Tarso, a felicidade de estar no caminho de Damasco, né, encontrar Jesus. Francisco Xavier, que tinha todo o poder, toda a riqueza e preferiu servir aos pobres. E a Madre Teresa de Calcutá. Então, a felicidade para alguns, né? Alguns aí que deixam uma marca boa para a gente. E no receituário da alegria, a gente lembrar, quando sair de casa, não deixar a alegria no armário. A gente deixa a alegria no armário e vai carrancudo para a rua, não pode. Sorrir em excesso causa bem-estar. De vez em quando é bom a gente gargalhar, rir, se reunir com os amigos. Faça uma revisão periódica sobre o seu humor. Vê se você tem momentos mais alegres, menos carrancudo. Como é que está esse humor? Quando a criança dentro de você quiser a sua atenção, não resista. Nós somos adultos, nós temos uma criança eterna em nós. Vamos lembrar disso. Quando sentir a preocupação pelo ar, assopre para longe. Não deixa a preocupação ficar. Porque a gente fica preocupado. Hoje eu preocupei com isso, isso e isso. Amanhã tem outras. E vai ter o dia todo. Então vamos assoprar para longe. Vamos ter dias de gratidão. Vamos colocar nome nos nossos dias. Dias de gratidão, dia de recomeçar, dia de paz, dia de pensar bem, dia de saúde, dia de aceitar-se, dia de repousar, dia de amar a si mesmo, dia da família. Então vamos falar, hoje eu vou tirar o dia para isso. E dê um nome para o seu dia. Né? Porque às vezes eu estou falando, estou tanto tempo sem encontrar minha família, hoje vai ser o dia da família. Aí eu tenho aqui irmã, sobrinha aqui, tenho primo lá, então a gente fala, hoje vamos fazer um café, vamos nos reunir. Vamos juntar a família que está afastada. Então a gente precisa, não só a família, né? Eu falei do dia da família. Em suma, felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia, ou melhor, à medida que ajudamos aos outros, por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. Então vamos auxiliar, vamos praticar a caridade, vamos ser felizes, vamos dar um sorriso, mesmo que o dia esteja triste. Encontrou com alguém, dá um bom dia, mas um bom dia, nem que seja puxar um pouquinho assim para o lado, né? Para a gente não dar aquele bom dia seco. E às vezes a gente faz isso sim, a gente precisa se policiar, né? Então já deu 8h30, mas o vídeo é 2 minutinhos, posso passar? É só para encerrar. Vídeo curtinho, mas ele nos deixa uma mensagem, né?
Uma amiga me deu esse vídeo, me passou esse vídeo, é a primeira vez que eu vi, quando a florzinha está quase chegando na grama, eu estava na torcida, eu falei, ela vai conseguir dar o pulinho assim, eu achei que ela ia dar um pulinho e cair na grama, mas não foi, foi mais bonito, né? Ela deixou, espalhou as sementes dela, que são sementes do bem, então que a gente possa servir, contribuir, doar. Felicidade é isso, às vezes a gente quer a felicidade tão grande, tão diferente, e você vê, ali ela jogou as sementinhas e as sementinhas do bem se espalharam.